Certamente você já ouviu falar sobre relacionamento aberto. Mas será que só existe um tipo de relacionamento não monogâmico? O meu nome é Larissa Guerra e eu acredito que, assim como o amor, os relacionamentos abertos ou não têm uma infinidade de nuances e complexidades. Meu nome é Nana Miranda e eu acredito na não monogamia política como uma estratégia para alcançar a autonomia. O meu nome é Marina Mels e eu entendo que esse é um assunto que mexe com muitas outras coisas, além dos conceitos de fidelidade e de lealdade. Que não existe mais um só formato de relacionamento, isso é óbvio. Parece que o Bauman e os seus Amores Líquidos, publicados há mais de 20 anos no Brasil pela primeira vez, agora que estão saindo do armário. Nesse mês em que estamos falando sobre afetos e relacionamentos, convidamos a Nana Miranda, do podcast da comunidade Não Mono em Foco, para um papo que mostra que a não monogamia é muito mais profunda e complexa do que a gente poderia imaginar. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas Da porra toda. Até bem pouco tempo atrás, publicamente os relacionamentos amorosos tinham só um formato, monogâmico. O conceito de fidelidade também era único. A conversa sobre desejo, fantasia e até mesmo sentimento de realização se baseava nesses pilares. Mas agora, ainda bem, não é mais assim. Os relacionamentos não monogâmicos começaram a se popularizar e aí se tornou comum falar em relacionamento aberto ou relacionamento fechado. Mas a gente sabe que esse é um conceito muito simplista e que nem de perto abarca todas as possibilidades de acordos que podem existir nos relacionamentos entre duas pessoas, ou mais. Bom, e por isso, para fechar esse mês de outubro dedicado a afetos e sexualidade, a gente decidiu conversar sobre relacionamentos não monogâmicos, que era inclusive uma sugestão de ouvintes aqui do Donas, e aprender sobre isso com quem estuda e entende sobre o assunto. E aí a gente está recebendo a Nana Miranda, que é mestra em comunicação social, cofundadora do Não Mono em Foco, uma comunidade que é dedicada a pensar e discutir não monogamia política, pensamento anticolonial e interseccionalidade. Nana, seja muito bem-vinda, se apresenta aí para os nossos ouvintes. Olá, eu sou a Nana, sou mineira de Belo Horizonte, tenho 31 anos e sou leonina. Adoro! Pois é, leonina com ascendente em Libra e lua em Libra. Ai, que também. delícia! A Marina não entende nada nesse momento, ela fica viajando. Tá tudo bem, vai, pode falar o mapa astral inteiro aí que eu fico ouvindo, tá tudo certo. Eu tenho 8 sobrinhos. Se tem uma coisa que eu sou nessa vida é tia. Que delícia. Inclusive, a mais nova eu tenho sobrinhos de 1 ano e 3 meses, que é a mais nova, e a mais velha tem 23 anos, né? Então, uau! Já sou tia, já tem um tempinho já. Inclusive, atualmente, eu estou exercendo uma função de tia que materna um pouco, porque eu cuido das 2 filhas da minha irmã, né? Que a mais nova tem 1 ano e 3 meses, e a mais velha dela tem 3 anos. E aí eu cuido delas, né, durante a semana aí para minha irmã e o meu cunhado poderem, né, trabalhar. Então, resumidamente, essa sou eu. Ai, que demais. Nana, conta pra gente, assim, em linhas gerais, o que significa não monogâmico esse conceito e por que essa é a designação que possibilita aí mais formatos de relação. Não monogamia, né, não monogâmico, vai dizer sobre qualquer formato de relacionamento que vai fugir à lógica de exclusividade da monogamia. Assim, esse, digamos assim, é um conceito pensando assim no dicionário, né? Ou então pegando a não monogamia como um conceito mais abrangente, né? Então a gente costuma dizer até que a não monogamia é um conceito guarda-chuva, né? Que vai pensar nesses formatos, qualquer formato que vai fugir, escapar um pouquinho da lógica monogâmica, mas a gente pode destrinchar muito mais isso. Na verdade, eu não gosto nem de pensar muito em formato de relação, né? Porque a monogamia, ela não tem a ver só com o formato. Na verdade, a não monogamia com uma perspectiva política, que é uma perspectiva que a gente trabalha no Não Mono em Foco, não tem a ver exatamente com o formato relacional, mas sim como as relações elas vão se dar. Mas, resumidamente, assim, é um pouco isso. Vocês falam muito, né, no Não Mono, que a monogamia tem a ver com o nosso olhar colonizado sobre as relações. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso para explicar quem ainda tá nesse momento meio não tô entendendo o que tá acontecendo, o relacionamento aberto, o relacionamento não monogâmico. Quais que são essas
essas diferenças, né? E da onde que veio esse nosso pensamento de relacionamento monogâmico? Eu acho que para a gente falar sobre isso, primeiro eu sempre pontuo, vamos falar de não monogamia, mas antes a gente precisa entender o que é a monogamia, né? Porque a gente tem o costume de, né, achar que é isso. Se você olhar no dicionário, vai estar lá, monogamia é um formato de relação que fala sobre uma exclusividade, né? Uma exclusividade afetiva, sexual. Mas se a gente for ver a monogamia de uma forma mais abrangente, ela tem mais a ver com um sistema, uma forma que a sociedade vai organizar os afetos, né? E aí é importante pensar até os processos históricos da monogamia também, né? Porque a monogamia, ela tem a ver com uma origem da propriedade privada, né? Então, se a gente for pensar numa sociedade pré-capitalista, que a sociedade ela vai se conformando de uma maneira diferente, existia um homem, né, que detinha o poder sobre a mulher, os filhos e os seus escravos, né? E aí, para que os bens, né, e os bens também, então, para que ele tivesse, né, a garantia que esses bens fossem ficar, né, ali, né, nessa família, ele precisava garantir que a prole, que os filhos que estivessem ali eram seus de fato. E para isso, para garantir isso, foi necessário privar a mulher, né, privar a sexualidade da mulher, para que ele tivesse certeza que aquele filho que tivesse ali era dele, né? Então, a gente vai pensar a monogamia, a origem da família nuclear monogâmica vem disso, né? Vem dessa fase que foi se constituindo a lógica da propriedade privada. E aí, isso foi no início, né? É claro que a gente passou por diversas transformações sociais e a gente está aqui hoje pensando, inclusive, a monogamia como amor, né? O amor romântico entrou nesse bojo todo, mas a monogamia, ela tem a ver com o sistema econômico, né? Não necessariamente com a afetividade. Mas aí hoje, né, a nossa sociedade, ela também ela é distribuída, né, por essa lógica monogâmica. Então, se a gente for pensar no nosso sistema, né, na nossa Constituição, a Constituição ela é baseada, o direito de família, sucessório, é baseado numa lógica da família nuclear monogâmica, uma lógica da monogamia. Se eu quiser casar com duas pessoas, eu não posso, porque é proibido, né? Então, tudo gira em torno disso. A nossa cultura também, né? A gente vai ver as produções, novela, filme, música, o que a gente vê é sempre esse reforço da lógica exclusiva, né, monogâmica. Então, tem muito mais a ver com a sociedade se estrutura, né, do que com o formato relacional. E aí, quando a gente fala que a gente tem um olhar colonizado também para as nossas relações, tem a ver como o Brasil, como, né, a América, ela foi se conformando enquanto, né, país, né, enquanto território, né? Então, se a gente for pensar antes da colonização, existiam, né, o Brasil não foi descoberto, né? Tinha gente aqui, inclusive nem tinha, né? Não era Brasil ainda. Mas existiam pessoas aqui nesse território e que o olhar colonizado, né, dos europeus, né, que vieram para cá, não entendiam essas relações como monogâmicas, né? Aliás, essas relações elas não eram monogâmicas porque não obedeciam uma lógica monogâmica. Então, inclusive quem fala muito bem sobre essa questão é a Geni Nunes, ativista indígena. Ela fala muito bem sobre a não monogamia como um todo, mas ela fala sobre a questão indígena também, né? Porque as pessoas que estavam aqui nesse território se relacionavam de uma maneira diferente, que não obedeciam a essa lógica, então, e não necessariamente tinha a ver com relações múltiplas, né? Mas tinham a ver como as relações se estabeleciam, então as pessoas se juntavam e se separavam, não tinha essa noção do para sempre, né, que a gente tinha. Então, a colonização acabou trazendo uma outra lógica, e essa lógica ela foi imposta, né? Ela foi imposta para a gente. Então, esse olhar colonizado tem a ver com isso também, né? Com a impossibilidade da gente pensar outras formas de se relacionar, outras formas de constituir afeto.
Então, hoje, quando a gente está falando de não monogamia, a gente está, sobretudo, com uma perspectiva política, e aí eu gosto de frisar sobre a questão da perspectiva política, porque a gente pode observar diversos formatos que a gente pode dizer que são não monogâmicos, né? Relacionamento aberto, por exemplo, né? A gente pode considerar que é não monogâmico porque escapa à lógica da exclusividade, sobretudo sexual, porque geralmente quando a gente está falando desse formato de relacionamento, existem alguns acordos, algumas regras, e esses acordos e regras, eles existem para poder fazer a manutenção de um casal que é principal, né? Existe um casal principal e que acaba permitindo uma abertura geralmente sexual, né? Então existem várias regras para manter a lógica ali desse relacionamento. E aí, quando a gente fala da perspectiva política, a gente está também criticando formatos ditos não monogâmicos, mas que ainda mantém uma lógica de exclusividade, uma lógica que às vezes é adoecedora, uma lógica que diz respeito ao controle dos corpos, né? E então a gente está pensando sobre isso também, além da questão da quantidade de pessoas com quem a gente se relaciona, mas a forma como essas relações elas vão ser estabelecidas. Nana, acho que tem muitas nuances, né, e muitas coisas que a gente vai desvendando e vai aprendendo enquanto você tá falando, assim, né, porque pra visão superficial e rasa do discurso de não monogamia é tipo, agora beleza, todo mundo pega todo mundo, né, e aí a gente vai descobrindo… Tá tudo bem também, e tá mas tudo bem não também, sobre exato. isso só apenas, né? E aí eu acho muito interessante que você tenha trazido essa fala de explicar que não é só isso, né? Que, claro, envolve, né, você ter outras atrações, outros afetos e tudo mais. Mas eu queria perguntar mesmo da tua experiência. Como é que você chegou neste lugar de não monogamia, de exercer a não monogamia de uma forma política na tua vida? Eu sempre falo que a minha experiência ela é um pouco fora da curva, assim. Eu acho que a maioria das pessoas que começaram a pensar na monogamia, geralmente estavam em um relacionamento. Às vezes o relacionamento não estava legal e aí a pessoa resolve, né, abrir o relacionamento. E aí pode ficar só nisso, né, vamos abrir o relacionamento, ou a pessoa pode começar a partir dessa abertura ter um olhar mais aprofundado sobre isso. No meu caso, eu não tinha um relacionamento, e acho que, inclusive, tem uma marca importante sobre o fato de eu ser uma mulher negra, então tinha umas implicações sobre solidão da mulher negra que eu nem vou entrar muito em detalhe aqui, porque também é um papo que demanda outras coisas, mas eu não tinha um relacionamento que eu pudesse, assim, também na perspectiva monogâmica, tá? Porque hoje eu entendo que as pessoas com quem eu me relacionei hoje eram relacionamentos. Só não tinha o nome de namoro, né? Ou não tinha essa oficialidade que a monogamia traz. Então, eu me relacionei, obviamente, com várias pessoas, mas naquele momento eu não tinha, né, esse relacionamento, não estava namorando ninguém, né, por exemplo. Mas eu estava passando por um momento, assim, estava fazendo terapia e eu estava me sentindo, eu achava que eu precisava amadurecer a parte emocional e eu precisava buscar essa autonomia. E isso estava muito também, era sobre família, assim, eu me sentia que eu precisava ter uma autonomia emocional por vários processos que aconteceram na minha vida, e aí eu já era feminista nessa época, então a partir dessa questão de eu querer buscar uma autonomia emocional, eu vi que era necessário para isso desconstruir ou repensar o amor romântico na minha vida. Então, a partir dessa ideia do amor romântico, e aí eu consegui fazer as associações em relação ao feminismo, em relação a gênero, né, ao feminismo negro, inclusive. E essas coisas foram acontecendo, mas foi a partir de uma perspectiva feminista que a minha ficha caiu, que bem, cara, eu sou feminista, não faz sentido eu querer estar ali, participar de um formato relacional, sendo básica nesse sentido, que não faz bem pra mim enquanto mulher, sabe? Porque a monogamia, ela é prejudicial para as mulheres. Se a gente for pensar, né, como eu falei, primeiro que tem a questão ali da sexualidade, né, que a gente
teve a sexualidade reprimida justamente, né, para poder garantir que os nossos maridos tenham certeza de que os nossos filhos são deles, assim, é a primeira questão. Mas também tem a questão de que eu entendi que a monogamia também era uma tecnologia de gênero. Que se a gente for pensar o que é uma tecnologia de gênero, é toda essa maquinaria social que faz com que a gente reforce o gênero, né? Que a gente vai construindo esse gênero na sociedade. Então, se na monogamia existem papéis, né? Se ali na família a mulher ela tem esse papel de reprodução, de produção, trabalho de cuidado, a gente está falando de divisão sexual do trabalho. Então, a monogamia ela é importante nessa divisão sexual do trabalho, a monogamia é importante nessa fixação de gênero. Então eu vi que não fazia sentido mais, não fazia sentido para mim. E aí pensar a não monogamia nessa perspectiva política foi uma ferramenta de buscar autonomia e também uma ferramenta para pensar o feminismo, sabe? Então, por isso que a minha experiência foi diferente, porque eu não abri o relacionamento, não era sobre o formato de relação. Tinha mesmo essa perspectiva política, sobretudo sobre gênero e raça também, sabe? Incrível, incrível. Você fala muito sobre o conceito de posse, né? E eu acho que tem várias pessoas que falam sobre não monogamia, que falam, gente, as relações eram monogâmicas só para as mulheres. Aham. Geralmente para os homens elas na não verdade eram. sempre foi, né? Essa questão de falar que as relações são monogâmicas apenas para mulher, eu até gosto de falar que, na verdade, é porque a gente tá falando de traição, né? E aí a traição masculina é vista, aliás, a traição como um todo, né? Ela é vista como, sei lá, um desvio de caráter. Mas, na verdade, a traição, ela faz parte da lógica monogâmica. Então, não é que a monogamia foi só para mulher. Porque, desde o início da sua Constituição, a monogamia ela foi feita para privar sexualmente as mulheres, enquanto os homens continuavam poder ter a sua sexualidade livres. Isso é monogamia. Não é que a monogamia foi feita só para mulher. Na verdade, o fato da mulher ter que estar ali nesse relacionamento e ela não pode trair, o cara pode, isso é a monogamia pura e simples. Não é um desvio, sabe? Então, eu nem gosto de falar muito de que é só pra mulher. Na verdade, não. A monogamia é isso. Literalmente esse é o conceito. Tanto que sempre existiu os homens tendo outras famílias, né? Tendo outros filhos. E esses filhos, eles, né? Sempre existiram. Mas eles não eram considerados filhos legítimos, por exemplo. Mas eles existiam. Então, eu gosto de deixar claro que a traição não é um desvio. A traição, ela faz parte da monogamia. Porque isso também diz sobre que não é a quantidade de relações. Nem a monogamia e nem a não monogamia diz sobre a quantidade de relações ou sobre relações múltiplas. Mas sim sobre a hierarquia dessas relações, sobre quem pode ser assumido e quem não pode ser assumido socialmente, digamos assim. Então, não tem a ver, por isso que eu gosto de frisar que não é sobre exclusividade sexual, porque as pessoas traem. Existe, agora eu não vou me recordar de uma pesquisa que foi feita da USP sobre traição, assim, 70% das pessoas que responderam a essa pesquisa no Brasil traem. Então, não tem a ver sobre, né, isso, sobre a quantidade de relação ou a sexualidade. É mais sobre a forma como esses afetos eles são mobilizados na lógica monogâmica. Nossa, você vai falando, vai abrindo várias janelinhas assim na minha cabeça. Tá pior que a minha aba do Chrome, sabe? Vai abrindo um monte de janelinha. Mas foi, assim, até hoje isso apesar de eu já ter alguns anos estudando, alguns anos lidando com isso, eu sempre me deparo com questões novas que eu posso pensar, cara, isso tem a ver com a monogamia. E então, foi esse sentimento que eu tive no início, assim, quando eu comecei, a minha cabeça, literalmente assim, sabe? Tipo, foi uma coisa, porque são muitas coisas que estão ligadas, sabe? Porque é isso, é um sistema, sabe? Não é um formato de relação,
Tem toda uma complexidade envolvida nisso. Não, legal. E enquanto você estava falando, eu fui atrás dessa pesquisa da USP que tu menciona. Ela é de 2016, né? E aí fala assim que Salvador, uma cidade conhecida por suas animadas festas carnavalescas, também tem o status de capital da traição conjugal. Nossa, que exagero, né? Esse título. Mas ele fala assim que essa pesquisa que foi realizada pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo concluiu que 45,8% da população entre homens e mulheres já admitiram infidelidade aí nos seus relacionamentos. E nesse caso, os homens são maioria. 50,5% deles disseram que já tinham traído, ante 30,2% das mulheres. E esse estudo foi feito em várias capitais aí no ano de 2016. E aí, Nana, enquanto tu estava falando, eu falei acho... 70%, eu acho que eu me confundi com uma outra pesquisa que eu li recentemente, que é maior, porque essa é de 2016, né? Essa aqui já tá um pouco então defasada, né? Exato, acho que tem uma outra pesquisa que a porcentagem é maior. Ai, boa, eu vou até pesquisar e botar na newsletter depois do Donas. Mas eu queria justamente pegar esse gancho, assim, do que é o conceito de traição sob essa perspectiva não monogâmica. Existe um conceito de traição? Olha, particularmente, eu não gosto de pensar nessa... Pra mim, traição tem muito a ver com realmente a lógica monogâmica. Tem gente que vai dizer que a traição é quebra de acordo, de uma maneira geral. Só que eu ainda acho que até esses acordos são questionáveis, sabe? A Geni ainda, também voltando na Geni, ela sempre fala o fato de existir acordo, porque a gente tem a mania de dizer assim, porque o combinado não sai caro, né? E o fato de ter o acordo não significa que esses acordos eles sejam éticos. Porque se eu tô no relacionamento aberto, né, e aí combinamos que não pode ficar com determinada pessoa, né, e aí as duas partes concordaram com isso. Mas quem decide, essa questão de ficar ou não com outra pessoa, por exemplo, é uma decisão que cabe à própria pessoa, porque isso diz respeito à liberdade do corpo que ela tem. Então, esses acordos, eles são, né, que eu dei o exemplo de mas eles são completamente questionáveis. Eu não gosto de pensar em acordo nenhum nesses relacionamentos, até porque, como eu gosto também, na perspectiva política, a gente fala sobre não hierarquizar os afetos, horizontalizar isso, eu sempre traço um paralelo com as amizades, porque acaba que nessa lógica monogâmica a gente deixa as amizades em segundo plano, porque a gente se acostumou a deixar a nossa vida, ela precisa orbitar em torno desse relacionamento afetivo sexual, e tudo que está fora disso tem um valor menor, né? E eu acho que as amizades elas são muito potentes, mas essa lógica empobrece isso, empobrece outros vínculos que não sejam esses afetivos sexuais. Então, a gente acaba deixando as amizades de lado. Então, eu gosto de traçar esse paralelo que tipo de acordo a gente faz com amigo? A gente não faz acordo com família, né? A gente não faz acordo, porque a gente precisa entender que a gente precisa respeitar essas pessoas. Mas eu acho que não precisa ter um acordo, sabe, para isso. Então, eu não consigo entender, eu não consigo ver que existe essa lógica de traição, ela ainda está muito permeada pela monogamia, assim, sabe? Porque tem muito a ver também com, né, a questão do corpo, né? Porque às vezes a gente vai achar que a pessoa nos traiu porque ela simplesmente teve autonomia, sabe? Porque às vezes ela quis fazer o que ela quis e isso não estava no nosso alcance. Então, tem gente que vai achar que existe traição em relacionamentos não monogâmicos. Eu não gosto de pensar nisso, porque eu acho que a traição ainda faz parte dessa lógica da monogamia. Incrível. Eu queria que você desse alguns exemplos dentro dos casos que vocês falam lá no podcast, no Não Mono. Vocês fizeram, inclusive, recentemente um episódio comentando algumas mensagens, eu achei bem interessante. Queria que você comentasse, assim, alguns formatos que você entende que são... Você não gosta de formatos, eu sei. Mas, assim, só pra quem tá ouvindo a gente, pra entender que não é só ou você tem um relacionamento fechado, ou você tem um relacionamento que não tem nenhum tipo de acordo. Que tipo de acordos vocês veem na comunidade de vocês que as pessoas costumam fazer e quais são os mais comuns? Então, né, em relação a formatos, a gente tá aqui falando do relacionamento aberto, que é o RA, mas é possível ter diversos formatos, assim, né? Então tem o trisal, tem o quadrisal, poliamor aberto, poliamor fechado, inclusive
eu acho que a gente tem um texto no nosso site também que fala um pouco disso. Então, quem quiser saber mais, pode acessar lá. Mas em relação a eu acho que o mais comum, pensando, né, nesses formatos de lógica de relacionamento aberto que mantém esse casal central, é que não pode se relacionar, a abertura é só sexual. Não pode envolver afetividade. Eu não sei como as pessoas conseguem. Você liga uma chavinha e fala, olha, como que você vai definir isso? Como que você olha? Ok, então tá, né? Como é que funciona? Olha, pode só... já ouvi várias coisas. Olha, pode transar, mas não pode beijar. Ok, amado. Nossa, perdi tudo agora. Isso? Não, é uma loucura. Mas eu acho que os acordos mais comuns têm a ver com veto mesmo, né? Ou às vezes, olha, não pode ficar com ninguém da minha família, ou não pode ficar com nenhum amigo, ou não pode ficar com ninguém do trabalho. Eu acho que tem mais a ver com esses vetos também. Ou às vezes acontece, sei lá, da pessoa... Tem casal também que tem um acordo de só ter relação se for com os dois. Não pode ser separadamente. Tem que ser só junto. Esse eu acho que é um acordo muito comum também. E aí pode, né, às vezes acontece, ok, estão se relacionando, né, tem o casal que só se relaciona junto com uma pessoa, acaba que pode acontecer dessa terceira pessoa, né, se envolver, se conectar melhor com um só. E aí vira um problema. E aí é comum que aconteça esse veto, né, o casal, ele tem o poder, né, o poder acima de tudo, e aí veta essa terceira pessoa, que é ok, né, pro casal, o casal acha que tá arrasando, né, que tá fazendo um bem para o casal. Mas e essa terceira pessoa, sabe? Tipo, é muito ruim ser vetado, porque geralmente a gente só tá pensando, né? Acho que é comum as pessoas pensarem só no bem-estar do casal, mas e a outra pessoa? Né? Então, eu sempre gosto de trazer esse outro lado, porque geralmente, quando a gente está falando, sempre, nossa, mas como eu faço? A gente está sempre pensando na saúde emocional do casal, e não pensa nas pessoas que estão orbitando, porque acaba sendo, orbitar mesmo, porque nessa lógica não existe a lógica de manter essa hierarquia, né? Então, as outras pessoas que se danem, né? O importante é manter a saúde ali do casal. E aí não é legal, né? Sim, total. Eu queria, pra gente ir encaminhando pro final desse bloco, eu queria falar sobre duas coisas. Uma é sobre o desejo, né? A gente já teve um episódio na semana passada falando um pouco sobre libido, e aí acho que é muito louco quando a gente para pra pensar, e eu ouvi também num texto do site de vocês, li sobre isso, que é que o nosso desejo não é naturalmente monogâmico, né? Uhum. Não é, e que o campo do desejo, o campo da libido, o campo da imaginação, da fantasia, ele tem essa característica muito clara, né? E muitas vezes, tanto ele não é monogâmico, como tem pessoas que gostam de inventar personagens e de usar isso na fantasia porque podem ter vontade de realizar coisas, assim. Então eu queria que você falasse um pouco disso, sobre o desejo não ser monogâmico, assim, sobre o ser humano ser o único ser que tem essa limitação burocrática, vamos assim dizer, dos relacionamentos. Eu também gosto de pontuar quando a gente tá falando isso, porque existem pessoas que vão dizer que a gente, né, que o ser humano, ele é essencialmente monogâmico, e aí dão até exemplos dos animais, porque, os pinguins, sempre as os pinguins, araras. né, gente? Eu amo que a Arca de Noé é imensa, né? Mas é sempre o pinguim, coitado. Pobre do pinguim. Pois é. E aí também não gosto de pensar que nós somos essencialmente não monogâmicos também, sabe? Porque nós somos seres de culturas. Então, a monogamia, ela é uma construção social, né? Então, a gente aprende desde sempre que o certo é ser monogâmico. E a gente não questiona isso ao longo da vida. Né? Então, a não monogamia, ela vai ser justamente uma contracultura, né? Uma ideia contra-hegemônica, né? E isso não quer dizer que nós somos essencialmente não monogâmicos. Mas eu acho que é do ser humano, eu acho, né? E isso não quer dizer, não tô falando, né, que isso é não monogamia, mas eu acho que é comum as pessoas sentirem desejo. E sentirem desejo por mais de uma pessoa. E aí, eu acho que aí na não monogamia, a gente tem a possibilidade
E a possibilidade de poder viver isso sem a culpa que a monogamia, né, nos traz. E eu acho muito curioso as pessoas, né, inventarem fantasias, né, para poder viver isso, e isso mostra, inclusive, que não é uma questão de escolha. Né? É importante pontuar isso também, porque é muito comum das pessoas acharem que, tudo bem, todos os tipos de relacionamento, porque é uma questão de escolha, e aí tal. Mas não é uma questão de escolha. Quando a gente está falando de toda uma constituição que privilegia o formato monogâmico, quando a gente está falando de toda uma cultura que vai reforçar a monogamia, então não é escolha. Se eu quiser me casar com 2 pessoas... e aí eu acho que a gente pode pensar em críticas em relação ao poder que a gente dá ao Estado, né, nas nossas relações, mas se eu quiser me casar com 2 pessoas, eu não posso. Então, que escolha é essa que eu tenho, sendo que eu não posso me casar com 2 pessoas, né? Que escolha é essa que, né, bigamia é crime? Então, não é uma questão de escolha. Então, eu acho que aí na não monogamia a gente pode exercer, a gente tem uma possibilidade de poder exercer o nosso desejo de forma livre, sabe? E de uma forma livre, e também a monogamia, ela acaba empobrecendo tanto as nossas formas de se relacionar, mas a nossa forma de encarar o mundo também. Porque acaba que, e aí é uma coisa que a Geni fala também sobre a monocultura, é sempre uma forma de se relacionar, é um Deus que pode ser... É um Deus só que existe, é uma forma de se relacionar, é só um jeito de pensar. Então, pensar a perspectiva política da não monogamia é poder pensar o mundo de outras formas também, inclusive exercer o nosso desejo. Não, maravilhosa. Eu acho que eu vou recomendar depois desse episódio a todos os ouvintes da rádio onde eu trabalho, que participam, contando suas histórias. Porque uma coisa são as histórias, né, das nossas amigas, das pessoas próximas, assim, mas às vezes a gente recebe, assim, numas pautas de programas mais sobre relacionamentos, umas questões, assim, que são muito básicas, né, que envolvem desde ciúme, dessa ideia de que, nossa, de que a pessoa que tá casada comigo, ela é o único amor da vida, ela é meu melhor amigo, ela é tudo pra mim, ela não é mais nada mais interessa, não tem mais nem nada no mundo, assim. E aí eu lembro de Pablo Vittar, né, que diz assim, veja bem, não é maldade, é que tem tanto homem bonito na cidade, né? Então... Pensa bem, olha só, um mundo desse com tanta gente bonita. Exato. E por que eu tenho que, sabe, me ater a uma pessoa só? E é uma lógica de escassez, que é uma coisa que a Geni também fala, porque para me sentir amado, eu preciso que outras pessoas não sejam amadas. É uma lógica pela exclusão, né? Então, a lógica da exclusividade é uma lógica que é de exclusão. Então, para que eu me sinta amado, eu tenho que afastar todas as outras pessoas, né? Que amor, né? Que amor é esse, né? Que eu preciso que todas as outras pessoas não existam para que eu me sinta amado, né? Não, perfeita. E aí, bom, a gente já acabou pensando sobre algumas coisas de quais são os reflexos para a sociedade, assim. E a ouvinte que tá aí na sua casa, no seu trabalho, lavando a louça, ou tá aí correndo, sei lá, fazendo o seu rolê e tá ouvindo Donas e fica assim, imagina por onde que eu vou começar isso, assim. E aí, o que ela faz? Nossa, difícil, assim, porque a gente, né, nessa perspectiva política, e eu sempre estou sempre reforçando isso, porque não são todas as pessoas que pensam a não monogamia com essa perspectiva política de pensar a complexidade do sistema monogâmico como um todo, né? Tem gente que vai ali focar, né, nessas, né, como só apenas um formato relacional. Então eu gosto, né, de frisar isso. A gente está falando também sobre autonomia, sobre essa artesania. Vou aqui citar a Geni de novo, porque a Geni, assim, ela é incrível mesmo. Quando a gente está falando ela fala sobre artesania, né, dos afetos, é sobre não ter um padrão para se relacionar, é sobre não ter um modelo para seguir. E eu gosto de pensar isso também nessa educação também emocional, né? A gente precisa criar novos repertórios emocionais para a gente conseguir viver essa artesania. Então, a forma como a gente vai pensar a não monogamia também não tem muito uma regra, não tem muito um segredo, passos, né? 5 passos para você desconstruir a monogamia, não tem. E quem Alô, revistas, essa pauta está errada. Deveria ter uma revista para você, gente. Desconfiem, porque a ideia não é seguir padrões, a ideia não é ter um modelo certo,
né? A ideia é realmente construir esses afetos artesanalmente, sabe? Então não tem uma regra. É claro que, assim, demanda, eu acho que também um pouquinho de vontade, um pouquinho de estudo, né? Tem que correr atrás de estudar. Eu acho que é entender que a monogamia é uma forma de opressão como outras que a gente vive. E elas vão se articulando de forma, né, junta. Como a monogamia vai articular com racismo, como vai articular com a cis-heteronorma, né? Então isso tudo vai constituir essa perspectiva que é política. O que eu posso sugerir é que ouça o meu podcast, aquela. Ouça mesmo, porque é muito bom. Arrasou, é ótimo. Acesse o nosso site, assim, procure primeiro pensar nas relações que estão à sua volta. Como você pode pensar as suas relações familiares, como você pode pensar na valorização das suas amizades, ver as amizades como potência. Eu também gosto de pensar em não focar assim, nesses relacionamentos afetivos sexuais, assim, olhar para fora, sabe? Eu acho que talvez seria uma primeira pista do que a gente pode começar a fazer. E depois ir estudar, não também ficar só no Não Mono em Foco, não. Buscar outras fontes, outras referências, mas eu acho importante também estar atento ao que as minorias estão falando, estão produzindo a respeito, porque também a gente tem a tendência de achar que não monogamia é para homem, privilegia homem, é para gente branca, e não, a gente está aqui, gente dissidente, está produzindo e está articulando sobre esse tema. Então, tá vendo? Eu não sei como começa, mas é isso. Perfeita, sabe sim, terminou perfeitamente. Bora pra mesa de bar. Bom, a gente abriu a nossa mesa de bar naquele clima. Bar é o lugar onde tudo é permitido, onde não tem julgamento, então vem com a gente que vai ter dica, vai ter um monte de coisa nesse mesa de bar aqui. Bom, eu vou fazer um adendo aqui, porque Marina Mels não colocou no roteiro, porque este episódio está indo ao ar na semana de aniversário de Marina Mels, então ó... Beijo, amiga, né? Obrigada. Também já podemos contar aí pra vocês que estamos confirmadas como speakers no TEDx Blumenau Women, que vai rolar dia 5 de novembro, na semana seguinte, né, Marina? Estamos o quê? Sim, eu tô nervosa demais, assim, eu não sei, não quero falar sobre isso. Achei chique. É muito legal mesmo. Mas aí, se você quiser dar uma ajuda pra nossa comanda no Mesa de Bar e apoiar o Donas, você pode contribuir a partir de R$5 por mês na nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se/Donas da Petoda. E quem assina recebe na terça-feira, no mesmo dia que sai o episódio, uma newsletter exclusiva com mais links sobre o assunto, todas as dicas e informações da mesa de bar e vários outros conteúdinhos. É isso, caso você não possa contribuir agora, também tá tudo certo. Você pode apoiar compartilhando esse episódio com quem você acha que pode gostar desse assunto, desse papo maravilhoso com a Nana. Também pode seguir a gente lá nas redes sociais, no @donasdapetoda, tem todas as redes sociais do planeta. A gente se ferra pra deixar isso atualizado, então vai lá dar o seu biscoito pra gente. E a gente conta mais em todos esses lugares sobre os bastidores, fala de projetos, fala desse TEDx Blumenau aí que a gente não tem nem roupa, que a gente não sabe. Inclusive, temos roupa mesmo, não sei, Larissa, que roupa você vai, pelo amor de Deus. Não faço ideia. E aí a gente segue as nossas conversas da semana, então segue a gente por lá, que é um jeito barato não, é um jeito gratuito de você apoiar as produções de conteúdo que você gosta, e não só a gente, também outras mulheres que produzem conteúdo que você gosta de consumir nas internets. Nana, então pra gente começar, conta aí onde que as nossas ouvintes te encontram na internet, nos podcasts, tudo. Pode fazer teu merchan aí. Adoro essa parte. Eu no meu perfil pessoal, eu estou no Instagram e no Twitter com o mesmo arroba, @eunanaoficial. Oficial porque eu pensei, se um dia eu ficar famosa, eu já tô entendeu? Então eu já tô pensando aí no futuro. E do Não Mono em Foco, estamos no Instagram, no Twitter, Não Mono em Foco, no Facebook também. Nosso site é www.nãomonoemfoco.com.br. Nosso podcast está no Spotify, NM Pod, né, que é Não Monopod. E acho que é isso.
Muito bem, e queremos 2 dicas suas de coisas que você acha que é legal recomendar, que não precisa necessariamente ter uma ligação com este episódio. Bem, eu tenho aqui um livro para indicar, é sobre não monogamia, e eu acho que é um livro importantíssimo para quem quer entender um pouco mais sobre a monogamia enquanto sistema, que é o livro da Brigitte Vassalo, chama Desafio Poliamoroso por uma Nova Política dos Afetos. A Brigitte é uma teórica, uma escritora espanhola, então feminista, então o livro dela tá permeado por essa perspectiva que eu acho que é importantíssimo falar de não monogamia pela perspectiva feminista. Então acho que é um livro muito bacana para quem tá querendo entender um pouco mais sobre o assunto. E eu falei tanto da Genia, né, ao longo da minha fala, que eu preciso indicar o perfil dela. A Geni, como eu disse, ela é uma ativista indígena, ela é psicóloga, acabou de defender o doutorado dela. E aí no Instagram é @genipapos. Eu acho também uma pessoa importantíssima para seguir sobre não monogamia, mas também sobre críticas à monocultura, né? Também a perspectiva anticolonial. Então fica aí a sugestão para vocês. Muito bem, acho que ela é uma das maiores pensadoras hoje a respeito, né, no Brasil, assim. Com certeza. Muito legal mesmo o conteúdo dela. E aí, Marina? Então, vou indicar o @ da Regina Navarro Lins, da psiquiatra, professora, estudiosa e tal, porque ela foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre não monogamia. Se eu não me engano, foi num Saia Justa, uns 10 anos atrás, e ela começou a falar um pouco sobre isso. Foi a primeira pessoa que, enfim, me veio à cabeça quando a gente falou desse assunto. O Newton até brinca que ela é o arauto da não monogamia. Ela é, né? Então, e ela faz no Instagram caixinhas de perguntas bem legais, assim, ela responde caixinhas de perguntas das pessoas em vídeo. Então, é bem legal pra ter umas brisas, assim, e aí, lá tem coisas bem práticas, sabe? Pessoas perguntando coisas bem práticas, assim, sobre relacionamento, e eu gosto muito que ela tem uma facilidade de comunicação, assim, né? Acho que é importante falar sobre esse assunto num âmbito bem pedagógico, assim, acho que ela consegue cumprir esse papel. Então é o @Regina Navarro Lins. E a minha outra dica, a Larissa Guerra disse que já indicou aqui, eu falei miseravelmente, não tinha visto ainda, mas agora eu vi, tá, amiga? Que é a série Rex, né? Ah, eu amo! Max. Então, e é muito legal, é sobre a história de uma comediante que se vê... Na verdade, não se vê, que o público a vê se tornando antiga, assim. Acho que tem muito a ver com aquele nosso episódio sobre humor, sobre como o humor vai envelhecendo, sobre como as piadas já não são mais as mesmas. E aí ela encontra, por vias meio tortas, uma redatora que vai ajudar ela a rever a sua história, a rever o seu espetáculo de stand-up comedy. Então é bem legal, porque tem uma parada de choque de gerações, tem um pouco sobre não monogamia também, sobre bissexualidade, então é bem legal. Ah, é maravilhoso, gente, eu amo os figurinos, são tudo. A segunda temporada foi assim, meio road movie, perfeito, perfeito. Eu piramido todo mundo, tá, pra ver Rex, acho que essa é uma das melhores séries da HBO, é incrível. Mas aí eu vou indicar 2 coisas que tem um pouquinho a ver com este papo, que é um episódio do Sexoterapia, que é um podcast do UOL, com a Bárbara dos Anjos e a Ana Canosa, que fala assim, em relação aberta, dá certo pra quem? E aí eles discutem vários casos, e eu acho que traz um pouco, assim, de discussão vida prática, assim, sabe? Sobre essa ideia de relacionamento aberto e sobre todas essas nuances que a gente falou aqui, assim. Então, é bem, bem curioso, assim, é um podcast que eu ouço e que eu gosto bastante dos conteúdos. E o segundo é um livro que se chama Sexo no Cativeiro. Tenho certeza que eu já indiquei também em algum dos 154 episódios do Donas, que é um livro da Esther Perel, que é uma pesquisadora, uma psicanalista aí, gringa, ela é belga, se eu não me engano, mas ela é radicada nos Estados Unidos, e ela fala muito sobre relação de como você mantém um relacionamento, mas também trazendo as perspectivas de como lidar com desejo, como lidar aí com traições e tal, e ela tem insights bem interessantes, e é muito curioso porque ela sempre compara, assim, essa experiência do relacionamento americano, né, que é aquela coisa meio hollywoodiana, com a experiência dela enquanto uma mulher europeia, assim. Então, vale aí a dica pra você dar uma olhadinha nesse livro. Esse livro é uma porrada na cara. Diferente de Rex, esse, quando você indicou, eu li, tá, amiga? Eu não ignoro suas dicas. É isso, Nana. Muito obrigada por ter compartilhado seu tempo aqui com a gente, todas essas experiências e vivências. A gente tem certeza que esse assunto sobre não mono poderia render 214 podcasts, mas é pra isso que tem o podcast do Não Mono em Foco. Exato. Então vão lá, ouçam.
Porque é realmente muito, muito bom. Eu gosto muito do humor envolvido também, da leveza como vocês tratam desse assunto. Então, muito obrigada por ter vindo até a gente e ter gravado esse episódio. Eu que agradeço o convite, assim, é sempre muito, muito legal. Eu gosto quando tenho, né, oportunidade, né, para falar sobre o assunto. Ainda mais, né, com um olhar que às vezes não é o que as pessoas esperam, assim, sabe, sobre a não monogamia, principalmente, né, pensando, né, uma mulher negra falando sobre não monogamia, que geralmente a gente espera, né, que a mulher negra vai falar de solidão, né, de preterimento, e aí eu gosto, né, de trazer um outro olhar, né, uma outra forma de me apresentar. Então, muito obrigada pelo convite, agradeço demais, né, o feedback sobre o podcast, a gente faz com muito carinho e pensando também, né, porque a gente tem retorno que muitos ouvintes, né, ouvem nosso podcast lavando louça, fazendo uma faxina, então a gente, né, faz uma palhaçadinha, mas também trazendo, a gente faz rir, mas também pensando, né, na parte consciente, né, então foi legal ouvir o seu feedback. Agradeço novamente o convite. Foi bom conhecer vocês. Muito bem, obrigada, Muito Naná. bem, amamos. Até semana que vem, gente. Até semana que vem. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.